Capítulo 4 de Daniel, né? Tudo bem. A gente está no capítulo 4 de Daniel e a gente viu duas palavras que são chaves para entender o texto como um todo. A vindicação divina e a piedade humana. A piedade humana a gente viu no primeiro encontro que pode ser entendido com o conceito hoje de vida integral. O ser humano como um todo vivendo diante de Deus, e a vindicação divina é uma resposta a esse estilo de vida. E aí a gente viu que o livro como um todo é sobre um herói, o Daniel. Daniel é um herói para o judeu, escrito, composto, a personalidade dele que a gente tem contato e aquilo que ele fez e viveu, aquilo que a gente pode ler nesse livro, é um herói e um modelo para qualquer judeu seguir. E aí o capítulo 1, a gente lembra que tem logo um desafio de um rei. O rei Nabucodonosor, ele desafia Daniel, desafia o povo judeu, um combate franco entre duas religiões e uma maneira de mostrar quem está no comando. A gente viu que ainda no capítulo 1, esse rei, ele fica um pouco envergonhado. Mas aí no capítulo 1 e 2, no capítulo 3, a gente percebe a mesma postura do rei. Não bastasse o que aconteceu com ele, a gente ainda tem uma insistência em permanecer com um estilo de vida, uma mentalidade de combate à religião judaica. E mais uma vez ele é envergonhado. Agora no capítulo 4, olha só, de novo o rei começa. Mas vocês vão ver uma diferença grande entre o rei do capítulo 1 e 2, o rei do capítulo 3 e o rei do capítulo 4. Olha só como inicia e olha só o que ele diz. Essas são as palavras do rei. Então, capítulo 4, versículo 1. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Só isso aqui já é um cumprimento tradicional do judeu. Paz seja convosco, paz seja multiplicada. Isso aqui é uma formalidade judaica. Então parece que ele está sendo influenciado, ou parece que ele está querendo se colocar como alguém que se adaptou a alguma coisa judaica, se adaptou a algum modelo deles. Ele está desse jeito. Agora olha o versículo 2. Pareceu-me bem divulgar os sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Parece que ele está introduzindo, em vez dos deuses comuns do discurso dele, o Deus único de Israel. E olha o que ele fala desse Deus. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino que dura para sempre, e o seu domínio é de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio, e tive um sonho que me deixou impressionado. Deitado na minha cama, os pensamentos e as visões da minha mente me perturbaram. Então eu não sei você, se já passou por isso, de ficar uma situação embaraçosa, às vezes que você não conseguiu prever e acabou acontecendo e foi uma situação embaraçosa. Pois é. Eu desconfio que é o que está acontecendo com esse rei aqui. Bem, tem duas opções. Ou ele se converteu, ou ele está tentando passar de crente ou de crédulo naquele Deus por algum motivo. Você tem duas opções. Eu não creio que ele se converteu. Não. Me parece que ele está tentando enrolar alguém. Me parece que as coisas não ficaram muito boas para o lado dele. E ele resolveu, mais que depressa, assumir um discurso de um crente verdadeiro, um israelita verdadeiro, alguém que crê naquele Deus que Daniel tanto mostrou e provou como sendo o único e verdadeiro. E por que eu concluo isso? Porque o sonho, ele não foi um sonho bacana, vocês vão ver que perturbou muito ele. Parece que aquele sonho daquela noite fez ele pensar, não vai ser bom o meu desfecho. Parece que as coisas ficaram feias para o meu lado. De tal maneira que ele começou a falar desse jeito.
E aí está tentando passar para Daniel e passar para todo mundo que ele é alguém que aceita que aquele Deus, o Deus de Israel, é o único, é o principal, é o maior e que ele que está ajudando o reinado dele. Olha só o sonho que ele teve. Versículo 6. Portanto, expedi um decreto de que fossem trazidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me revelassem a interpretação do sonho. Aqui ele faz alusão ao primeiro sonho que ele teve, aquela estátua bizarra que a gente viu no capítulo 1 e 2. Então entregaram os magos, os adivinhos, os astrólogos e os prognosticadores, seriam médicos. E lhes contei o sonho, mas não puderam interpretá-lo. Por fim, veio à minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, conforme o nome do meu Deus, e quem tem o espírito dos deuses santos. E lhe contei o sonho. Agora é curioso, porque ninguém consegue largar ou deixar a sua maneira de ver o mundo tão rápido. Ninguém deixa a sua teologia tão rápido, sua visão, seus pressupostos. E aqui a gente percebe, mesmo ele falando sobre Deus e tal, a condição humana de Daniel é a condição que ele já estava acostumado, a teologia dele. Os espíritos dos deuses estavam com Daniel. A gente tem o mesmo e antigo rei, com o mesmo pressuposto, com a mesma teologia. Ele deixa ela escapar em hora. Versículo 9. Ó Beltesazar, chefe dos magos. Nessa altura, Daniel já era um dos mais bem-sucedidos homens daquele reino. E o reino era simplesmente o maior do mundo. Então Daniel estava gozando de uma situação confortável. Ele era um homem rico, poderoso, e agora já gozava de toda essa autoridade e renome. Versículo 10. E era assim as visões do meu sonho. Quando estava na minha casa, eu olhava e via uma árvore no meio da terra, e ela era muito alta. Aqui é importante a gente levar em conta o símbolo de árvore, porque a árvore é um símbolo extremamente importante, não só para os israelitas, para os judeus, mas como por todos os povos naquela época. Qualquer texto antigo de Babilônia, ou da Síria, ou desses povos que viviam na Mesopotâmia, eles são muito parecidos. Existem relatos parecidos. Por exemplo, o relato do dilúvio existe em todos os textos de todos esses povos. Mas esse símbolo da árvore também é muito comum. E árvore significa vida, não só vida, mas aquela capaz de dar vida. Então, sempre quando faz alusão à árvore, é alguém ou um Deus, às vezes era se referindo a um próprio Deus, dotado de condição para dar vida a outros. Isso faz sentido, né? Toda árvore de fruto parece que seus ramos são braços entregando coisas aos homens, entregando os frutos. E essa é a ideia e o imaginário daquele povo daquela época. A árvore significa alguém dotado de poder de entregar vida. E curiosamente a Bíblia também tem esse simbolismo. A árvore da vida em Gênesis 1 é um exemplo disso. A árvore da vida lá em Apocalipse também. Enfim, a árvore está no centro. Pensou em árvore, pensou em vida e aquela condição dada a um homem, dada ao ser humano ou ao próprio Deus de entregar vida para todo o resto. Por isso ele viu ela no centro da terra. No seu palácio ele viu no centro da terra uma árvore imensa. E aí a gente continua no versículo 12. Olha a descrição da árvore. Versículo 12 diz o seguinte: sua folhagem era bela, e o seu fruto era tanto que havia sustento para todos. Os animais do campo achavam sombra debaixo dela, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos. E toda criatura se sustentava dela. Então, uma árvore impressionante. Talvez a mais importante, capaz de dar alimento, sombra, refúgio, cuidado a todas as criaturas. Tive essas visões no meu sonho, deitado na minha cama, e vi uma sentinela, um ser santo, descendo do céu. Ele clamou bem alto e disse: derruba a árvore, cortai-lhe os ramos, sacudi suas folhas e espalhai o seu fruto. Afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas deixai na terra o tronco com as raízes, numa cinta de ferro e de bronze, no meio da grama verde do campo,
seja molhado pelo orvalho do céu e se alimente da grama da terra como os animais. Agora é interessante, por que o rei mudou de postura e por que o rei estava bajulando aquele Deus e aquela teologia judaica? Porque o rei conhecia sobre árvores. Ele sabia o que era esse simbolismo. Para a gente é algo novo. Para ele era algo muito batido. E ele sabia muito bem que uma árvore maior do que todas, e que agora estava recebendo uma ordem do céu de ser cortada, se referia ao homem maior de todos. E que de igual modo deveria ser destituído de seu poder, de sua autoridade. E ele concluiu, talvez de maneira soberba, que esse homem maior de todos era ele. Por isso ele estava incomodado. Versículo 16. Agora a gente percebe como esse rei entendia desse simbolismo, porque ele trata a árvore como um próprio ser humano. Diz o seguinte: seja mudada a sua mente, que deixará de ser humana, e lhe seja dada mente de animal, até que passem 7 tempos. Essa sentença é por decreto das sentinelas e por mandato dos santos, a fim de que os que vivem saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Eu, rei Nabucodonosor, tive esse sonho. Tu, Beltesazar, ou Daniel, diz a interpretação, porque nenhum sábio do meu reino pode me revelar a interpretação, mas tu podes, pois tem o Espírito dos deuses santos. A essa altura ele já havia abandonado a teologia israelense e o seu desespero disse: olha, que os deuses estejam contigo, mas me dê a revelação desse sonho, que eu suspeito já saber. E então Daniel dá, mais uma vez, a gente percebe um movimento nesses textos de Daniel sempre igual. O rei com uma demanda e Daniel resolvendo. Daniel resolvendo por conta de sua piedade. E a sua piedade é o símbolo do Espírito Santo na humanidade. E ele resolvendo qualquer problema que o rei entrega a ele. Agora, nesse capítulo a gente não tem o herói. O foco não vai ser o herói. Nesse capítulo a gente deixa o herói de lado e dá uma ênfase maior, assim foi o que o escritor quis, ao contexto do herói. E o contexto do herói até aqui nada mais é do que esse rei. Esse rei completamente estranho e com uma postura muito incoerente, uma postura às vezes irônica, que é uma personagem até patética. E a gente tem ele agora como centro. Capítulo 4 é sobre o rei Nabucodonosor. Daniel é um coadjuvante. O contexto de Daniel agora se torna o centro, porque a gente vai terminar de ver Nabucodonosor nesse capítulo. Depois dele, não se fala mais desse rei e a gente tem a história continuando no livro de Daniel. Agora, olha a interpretação desse sonho. Versículo 19. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, ficou perplexo por algum tempo e os seus pensamentos o perturbaram. Porque se a revelação foi isso que nós estamos prestes a concluir, não é bom dar essa notícia para o rei. Não é bom contar para o rei o que vai acontecer com ele. E o que tudo indica, é uma das piores coisas que alguém poderia ter de missão. Falar para o rei a sua queda, a sua falência. Ele se perturbou. O rei então disse a Beltesazar: não te impressiones com o sonho, nem com a interpretação. Beltesazar respondeu: Senhor meu, seja o sonho contra os que te odeiam e a sua interpretação contra os teus inimigos. E aqui a gente tem 2 pontos. Alguns entendem que esse Senhor meu é o próprio Deus. Daniel, perturbado, no entanto com o coração cheio de esperança, ele diz: olha, finalmente Deus vai atuar contra o seu inimigo de maneira mais enfática. Alguns outros entendem que esse Senhor nada mais é que o próprio rei. E o Daniel, um pouco assustado, um pouco até chateado com o que vai acontecer com ele, disse: olha, que tomara que essa interpretação não seja referente a você, mas os outros, aqueles que te odeiam, os seus inimigos, os outros reis. Versículo 20: a árvore que vistes, que cresceu e se fortaleceu, cuja altura chegava até o céu e que era vista por toda a terra, cujas folhas eram belas e o seu fruto era tanto que havia sustento para todos, debaixo do qual os animais do campo se achavam sombra, e em cujos ramos habitavam as aves do céu,
esta árvore és tu, que crescestes e te fortaleceste, porque até essa altura ele era o homem mais poderoso do mundo, o reino maior do mundo. Chegou até o céu e o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto à sentinela que o rei viu, o ser santo que descia do céu e dizia: cortai a árvore e destruía, porém deixai na terra o tronco com as raízes numa cinta de ferro e de bronze, no meio da grama verde do campo, seja molhada pelo orvalho do céu e se alimente da grama da terra como os animais, até que se passem 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei. É o decreto do Altíssimo, que é enviado ao rei meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens, e a tua morada será como os animais do campo, e te farão comer grama como os bois. Será molhado pelo orvalho do céu, até que se passem 7 tempos, até que reconheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e dá a quem quer. E quanto ao que foi dito, que deixassem o trono com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres reconhecido que o céu reina. Portanto, aceita o meu conselho, ó rei. Abandona teus pecados, praticando a justiça, renuncia às tuas maldades, usando de misericórdia com os pobres, se quiseres prolongar a tua tranquilidade. Então percebe, não foi uma boa notícia. O que aconteceria com ele é que ele se comportaria, se tornaria, teria uma mente, teria um comportamento de um animal, bem longe do rei, bem longe do palácio. E na verdade, lá na Babilônia havia 2 vales, a uns 20 quilômetros do palácio, e provavelmente é lá que ele ficou. Seria essa o destino desse rei, virar um animal, ser molhado pelo orvalho, comer grama, andar com manadas, andar com animais, enfim. Não era fácil dar essa notícia para ele. E curiosamente, essa notícia veio com uma esperança. Uma vez que você mude e entenda que o seu reino é uma dádiva, como na verdade todas as coisas, você então voltará, o seu reino será te entregue novamente. E aí a gente tem esse sonho. Agora é curioso a maneira como as coisas são colocadas aqui. Antes de terminar de ler o capítulo, é importante fazer alguns comentários. Primeiro, o tema de hoje, o título da mensagem é Capaz e Incapaz. A gente tem histórias de orgulhos e soberbas de reis por toda a Bíblia, mas essa história de orgulho tem que ser tratada a partir da imagem que foi entregue. E a imagem é essa árvore. Então a gente tem nessa árvore a imagem do ser humano verdadeiro. O que seria o ideal de ser humano? Como um ser humano deveria ser? Uma árvore que entrega vida a todo o resto. Porque o ser humano, na teologia bíblica, a gente tem a noção que ele é a imagem de Deus, imagem divina, fragmento divino, é presente em cada ser humano. E a maneira como ele vivencia isso e demonstra isso é dando vida, é superando a morte, é vivendo produzindo, vivendo controlando, vivendo reproduzindo a imagem de Deus, a vida divina por toda a criação. Esse é a vocação humana, o sacerdócio humano. E é, nessa passagem, colocado como a imagem da árvore. No entanto, esse rei, por conta do seu orgulho, desfigurou essa função. Então não é um ser humano vivendo como um ser humano deveria viver. É um ser humano vivendo a partir do orgulho. Isso é interessante porque esse é um tipo de... uma imagem, um símbolo daquilo que todos nós vivenciamos em alguma medida. Somos capazes e somos incapazes. Possuímos a imagem de Deus, mas ao mesmo tempo existe um orgulho imenso, profundo, misterioso em cada coração humano, que precisamos lidar com ele constantemente. Então a gente tem essa condição. Agora, sobre o campo político dessa passagem, era uma monarquia, e a gente percebe aqui nesse texto que Deus não liga muito para o tipo de governo que está acontecendo, mas liga muito para a maneira como o governo é feito, a consequência do governo. Se a justiça está sendo feita, se os pobres estão sendo amparados, se as viúvas estão sendo cuidadas, se a misericórdia está acontecendo, se a maldade está sendo evitada. Então, não importa muito se era um rei.
desde que esse rei fosse piedoso e executasse de maneira plena a justiça divina, que não era o que estava acontecendo. Então parece que precisava ficar claro que, apesar do governo, existia um reino muito maior, existia um domínio muito maior, um domínio que na verdade entrega para todos os outros reinos a sua legitimidade. E esse reino é o divino. É o reino de Deus, que é, sem dúvida nenhuma, a palavra final e o contexto maior de todas as coisas. Ele domina todas as coisas, é por ele que todas as coisas existem. Na verdade, as coisas são entregues na nossa concepção por livre graça, um presente. A gente tem o mundo como um presente, a gente tem a vida como um presente, a gente tem o reino, um governo, enfim, todas as coisas são entregues por Deus. Não é o ser humano que conquista, não é nosso direito possuir as coisas, mas as coisas são entregues, inclusive nossa própria vida. Então precisava ficar claro que o orgulho, que a incapacidade precisa ser levada em conta e combatida. Não tem como ser capaz se não se reconhece incapaz primeiro. E o rei precisava reconhecer isso. Agora, o interessante é que a maneira como ele reconheceria isso não é. Isso precisa ser colocado. E a atenção precisa ser dada a isso. Não é algo entregue por Deus, um juízo divino entregue de graça. A maneira como o rei reconheceria o seu orgulho seria pelas próprias consequências inevitáveis dele. É interessante, a gente tem na Bíblia um tema que passa por todo o Antigo Testamento e existe algumas coisas dele no Novo, sobre a adoração. E a gente tem uma lei espiritual, uma lei que governa o espírito humano. Uma lei, assim como uma lei natural, uma lei da física, ela sempre está presente e nunca falha. O espírito humano, ele funciona da seguinte maneira: aquilo que ele adora, ele se torna parecido com aquilo. Então a gente tem isso na Bíblia hebraica ilustrado de várias formas. Se você adora Deus Altíssimo, você se torna a imagem dele. Se você adora um homem, você se parece com o homem. Inclusive, se a gente for em Salmo 115, a gente vai ver, olha, o ser humano adora ídolos que não falam, e por conta disso, ele para de falar. O ser humano adora ídolos que não veem, e por conta disso, ele para de ver. O ser humano adora ídolos que não têm vida, não têm misericórdia, e por conta disso, ele para de ter misericórdia. O rei optou por, em vez de adorar a Deus, adorar ele próprio. E curiosamente, a consequência natural disso foi se transformar naquilo que ele adora, um animal. O espírito orgulhoso é um espírito deserdado, um espírito apóstata, um espírito distante do espírito divino. O orgulho faz isso. O C.S. Lewis dizia que o orgulho é o pior pecado, porque ele não é um pecado que se manifesta carnalmente. Ele não é um pecado que pode ser visto. Ele não é um pecado que pode ser julgado pelos outros. Ele é um pecado que se esconde no espírito. O orgulho é terrível. O orgulho às vezes se parece com algo santo, com algo bom. O orgulho é péssimo. E, portanto, é uma coisa que transforma o ser humano de maneira que ele não perceba. Mas a condição, a consequência inevitável do rei seria terminar essa vida de orgulho como um animal, não como um homem genuíno, porque homem genuíno é a imagem de Deus verdadeiro. Se o homem não adora o Deus verdadeiro, ele não se torna um ser humano genuíno. Essa é a lei espiritual que regula os espíritos e almas humanos. Muito bem. Mas então, o que aconteceu? A gente tem o sonho. Agora vamos para o texto que diz como isso aconteceu. Versículo 28. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. Depois de 12 meses, quando andava no palácio real da Babilônia, e aqui você pode imaginar, se foi dado um sonho terrível como esse, o rei vai mudar de vida. Ele vai executar agora todas as justiças que estavam pendentes. Ele vai cuidar daqueles que precisam. Ele vai vencer as maldades. Ele vai trazer um estado de paz e graça para o seu reinado. Mas não foi isso que ele fez. O seu orgulho o deixou numa condição que superava o medo e o terror que o sonho lhe deu. Versículo 30. O rei disse:
não é essa grande Babilônia que edifiquei para a morada real? E o orgulho tem dessas coisas. O mundo inteiro, ele pode ser resumido no eu. Todo o reinado dele, toda a Babilônia, que era todo o mundo, o domínio sobre tudo, foi edificado para a morada real. O mundo precisa caber o eu orgulhoso. E o eu orgulhoso, ele é imenso. Ele não dá espaço para outra coisa. Ele precisa do mundo inteiro e o mundo precisa caber dentro dele. Pela força do meu poder e para a glória da minha majestade. Então era assim que ele se comportava. Era assim que ele acreditava. As coisas viviam para anunciar a glória dele. E as coisas viviam para anunciar a força que ele tinha, o poder que ele tinha. Versículo 31. O rei ainda estava falando quando veio uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, o teu reino te foi tirado. Serás expulso do meio dos homens, e a tua morada será com os animais do campo. Te farão comer grama como bois, e passarão 7 tempos até que reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Parece que ele escutou novamente aquilo que aconteceria com ele. E na mesma hora, a palavra se cumpriu sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio dos homens. E aqui é engraçado, não se diz como. Talvez esse rei já era um animal no palácio. Talvez ele já se comportava como um bicho no meio da realeza. E por isso ele foi expulso. Isso é irônico. E não foi por um exército estrangeiro. Foi pelos próprios que conviviam com ele. E começou a comer grama como os bois. E o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que lhe cresceram pelos como as penas da águia e as unhas como a das aves. Então a gente tem um quadro pitoresco. O rei chegou a uma condição de orgulho que não restava outra alternativa a não ser exilá-lo, deixá-lo fora e colocá-lo numa selva, num vale. E ele ficou. E se comportou como um morador do vale. E tinha as características. Não cuidava de sua aparência, dava tudo desleixado, ele se transformou em um animal. Mas o fim daqueles dias, e aqui é curioso, o texto de Daniel ele é colocado de uma maneira muito resumida, para que a gente possa imaginar as coisas como aconteceram. No final desses dias, ou seja, esses 7 dias, esses 7 tempos, ninguém sabe quanto tempo foi, mas foi o tempo suficiente para ele reconhecer que a consequência do orgulho humano é terrível. Que pessoas orgulhosas terminam assim, como animais. Porque não se pode viver, não se pode deixar a alma humana como o centro de tudo. Isso não é bom para ela. Isso não vai terminar bem. E ela vai se transformar nisso. E foi isso que aconteceu. Um ser humano destruído, uma alma dilacerada, um comportamento e um corpo que expressava aquilo que estava dentro, que traduzia a condição espiritual daquele rei. Agora, o tempo passou e parece que por misericórdia divina ele reconheceu. Ele reconheceu que, de fato, o seu reino era um presente. Ele era incapaz. Não foi pela capacidade dele, mas a sua incapacidade associada com a graça divina deu a ele a condição até então de reinar, mas ele não reconheceu isso. E ele perdeu a graça e perdeu a capacidade dada por ela, sobrou só a incapacidade e estava ali, na selva. E essa era a consequência daquilo que ele fez. Agora ele reconheceu. E interessante que esse texto termina com as próprias palavras dele. Olha o que diz o versículo 34. Mas o fim daqueles dias, 7 tempos, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e voltou a mim o meu entendimento. E eu bendisse o Altíssimo e glorifiquei ao que vive para sempre. Porque o seu domínio é um domínio eterno e o seu reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são considerados nada. Ele age no exército do céu
e entre os moradores da terra, segundo a tua vontade. Ninguém pode deter a sua mão, nem lhe dizer: que fazes? No mesmo tempo, voltou a mim o meu entendimento, e voltou a mim a minha majestade e o meu resplendor, para a glória do meu reino. Os meus conselheiros e os meus nobres me procuraram, e fui reestabelecido no meu reino, e a minha grandeza se tornou ainda maior. Portanto eu, Nabucodonosor, agora louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são corretas, e os teus caminhos justos, e ele pode humilhar aqueles que vivem orgulhosamente. Agora a gente tem um salmista aqui. Agora eu posso acreditar que esse louvor, essa adoração é de fato sincera. E é curioso porque esse reconhecimento fez com que ele mudasse e de um animal se transformou em um rei glorioso, de tal maneira que aqueles que antes o serviam procuraram. Agora sim a gente tem um rei de verdade. Agora sim a gente tem um ser humano genuíno. Agora sim a gente pode restituir você a sua vocação, ao seu lugar, ao seu reinado. Porque nós precisamos de homens assim. Procuraram ele, porque ele já não era mais aquele animal. Agora é interessante, e esse texto é muito bonito, porque o escritor do livro, em determinado momento, pensou: olha, esse capítulo não pode terminar com as minhas palavras. Ao que tudo indica, ele foi até o rei, no palácio, restituído, glorioso, procurou e disse: rei, eu contei a sua história. Eu contei como nos capítulos, como você e o seu contato com os judeus, como você foi ridículo, patético, como você tentou humilhar o Deus verdadeiro e só foi humilhado. E eu também contei quando iniciou o seu orgulho, iniciou a sua queda, você não percebeu, você teve aquilo, você foi para o vale e se tornou como um animal. Eu contei isso tudo. Mas eu queria as suas palavras para me dizer como foi a restauração. Eu queria você, na sua própria percepção, meditasse como foi o momento que as coisas voltaram, como foi a restauração, como foi o reconhecimento, como foi o arrependimento. E aí o rei disse, e a partir do versículo 34 até o 37 são palavras do rei. Essa história terminou bem interessante, até porque depois a gente tem outro rei que entrou em cena. O texto não diz como Nabucodonosor morreu, quanto tempo ele reinou, mas o que a gente pode ver é que depois esse foi a última palavra dele, e essa última palavra dele foi um salmo. Esse rei reconheceu que Deus é o verdadeiro rei. Ele se transformou em um ser humano de verdade, e ele viveu seus dias assim. É interessante que o problema recorrente de um rei obstinado e cabeça dura foi vencido, enfim, por Daniel. Porque ele foi vencido. Aquele rei do capítulo 1 não é mais esse. E a gente tem essa resolução desse problema. Agora, o final do texto, o final do versículo 37, a gente pode ver um dito, uma frase desse rei. Olha, ele pode humilhar aqueles que vivem orgulhosamente. Então é essa a ideia dessa passagem. Esse é o tema. O orgulho humano precisa ser combatido, porque o orgulho humano desfigura aquela estrutura da árvore. Desfigura a verdadeira humanidade que existe para poder entregar vida, que existe para poder abrir espaços para novas formas de vida, para novos modelos, para outros que não ele. O orgulho desfigura isso. Porque o ser humano vive uma inter-relação entre almas, entre o Espírito Divino, entre os espíritos dos homens. Ele vive uma vida marcada pela Santa Ceia, a Eucaristia, onde o pão é repartido, onde a vida é distribuída, onde o outro tem oportunidade de entrar no seu coração e você entrar no coração do outro, onde a humildade é a palavra que domina as coisas. É assim que o homem foi criado para ser. Um ser humilde, um ser comum. Não ser orgulhoso. Mas o orgulho é essa doença. E alguns teólogos traduzem o orgulho como a insistência de ser como Deus, de assumir o lugar de Deus.
E aí isso tem múltiplas variedades e múltiplas formas como ele é vivido, mas é sempre assim, um ser humano que se acha no direito e no dever de assumir o lugar da divindade. E que todas as coisas precisam andar na sua batida, tocar o seu tom, viver conforme ele acha e conforme ele vive. Mas o orgulho acaba com o ser humano. Não tem um ser humano orgulhoso que tenha um final feliz. Não existe possibilidade de o orgulho entregar para a alma humana uma vida plena, uma vida que tem significado, uma vida que vai ter boas escolhas ou uma vida que vai ter um final feliz. Não existe essa possibilidade. Cabe a Deus, e Ele sempre faz isso, e é parte da sua graça, um juízo contra os orgulhosos. Por isso tem um texto na Bíblia que diz, olha, Deus resiste ao soberbo, mas dá graças ao humilde. Existe outro verso que diz que Deus anda pela terra procurando os filhos dos homens, aquele que é humilde, porque os orgulhosos Ele resiste. Ele insiste em não deixar com que eles participem da missão dele, participem da vida dele, porque não há espaço nem para Deus, nem para a humanidade, nem para a criação num coração orgulhoso. O coração orgulhoso usa as coisas, manipula e usa as pessoas e usa o próprio Deus. Porque as coisas precisam funcionar para o bem dele. As coisas precisam funcionar para o fim que ele deseja. E não há espaço para a vida divina e para a missão divina para pessoas orgulhosas. Por isso ele resiste tanto. Agora, a humildade, de outra maneira, ela é ensinada por Cristo. E é curioso que existe um texto que Jesus conta uma parábola que é exatamente uma situação embaraçosa, como a que o rei viveu. Ele diz o seguinte, olha, tem muitos aqueles que são acostumados a chegar numa festa de casamento e ir lá para frente, sentar lá num lugar importante. Eles têm essa mania. Agora, existem outros mais espertos que sentam no fundo. E por que eu acho um esperto e o outro não? Porque os que sentam na frente, de uma hora ou outra, alguém vai pedir para eles saírem de lá. Porque eles não são tão importantes assim. Então alguém que está responsável pela festa vai dizer, olha, por favor, sai, deixa aqueles que realmente importam sentar aqui. Agora, os que sentam no fundo, de vez em quando, alguém da festa diz, olha, vem para frente, o seu lugar não é aí, o seu lugar é aqui na frente com a gente. Essa situação embaraçosa de achar que é e não é uma coisa, de considerar-se algo que na verdade não é uma complicação do orgulho, mas no entanto é um livramento da humildade, porque a humildade não passa por essas coisas. E a humildade tem essa condição de viver a partir do centro que é Deus o Rei. E a sua vida é moldada e é guiada por esse reinado divino, que dá a palavra final, que controla todas as coisas e que dita como as coisas são. Agora, o orgulho não consegue reconhecer esse reinado. Por isso é importante que a graça divina destrua o orgulho, combata o orgulho. E aí tem um texto em Apocalipse 17 que faz uma alusão a esse texto. São 2 livros apocalípticos, são 2 livros escatológicos. E existe uma alusão à Babilônia e a esse reinado no capítulo 17 de Apocalipse. E é para lá que eu vou agora. Um texto que tem várias citações diretas desse capítulo 4 de Daniel. E alusões sobre o tema maior que é Babilônia. No capítulo 17 de Apocalipse, a gente tem um combate, uma guerra entre a Babilônia, retratada como uma mulher, uma prostituta, e o verdadeiro rei, que é o Cordeiro, um personagem importante no livro de Apocalipse. Então não vou ler o capítulo todo, mas a partir do versículo 14, João escreve o seguinte: combaterão contra o Cordeiro, que os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Os que estão com ele, os chamados, eleitos e fiéis, também vencerão. E disse-me ainda, as águas que vistes, onde se assenta a prostituta, Babilônia, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres e a besta que vistes, e aqui é interessante, porque o rei da Babilônia era uma besta nos seus últimos dias. Era um animal, até reconhecer a grandeza e
quem é verdadeiramente rei. Eles a deixarão desolada e nua, comerão a sua carne e queimarão no fogo, porque Deus lhes pôs no coração que executassem o intento dele, chegassem a um acordo e entregassem o seu reino à besta, até que se cumpriram as palavras de Deus: a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então, Babilônia é vencida. Um texto que mostra que aquela história do rei, uma história particular, numa época em que o povo, de uma maneira geral, valorizava as histórias de pessoas importantes. Por exemplo, se a Bíblia fosse escrita hoje, provavelmente a gente teria vários textos de cotidiano, e não de pessoas importantes, porque geralmente é o que nós gostamos de assistir, ler e tal, são sobre vidas comuns. Naquela época era o rei. Agora, como uma história toda particular, como a do Nabucodonosor, tem uma ligação com o Evangelho de Cristo. Porque, de fato, é uma história particular. Mas a Babilônia, ela se repete, ela se manifesta entre vários governos, entre vários corações. Mas o desfecho de todas essas histórias que são comuns é que Deus e o Cordeiro dele, Cristo, sempre é o vencedor. Não se pode combater Deus. O orgulho não aguenta superar a Deus. E é bom que assim seja, porque todos nós temos a intenção de sermos capazes, além do que realmente somos. E a graça divina revela constantemente que somos incapazes, que não dá para seguir a partir de nós mesmos, que não dá para tomar as coisas a partir da maneira como nós enxergamos, acreditamos, queremos, aspiramos, que nós precisamos renunciar, e renunciar constantemente, que nós precisamos reconhecer que Ele é sim o Senhor, nós não, que existe o outro, que existe a criação e que existe Deus. E o nosso coração é só uma pequena fagulha, uma pequena parte disso tudo. E por isso que nós somos combatidos constantemente por Ele contra o nosso orgulho. Existe um poeta inglês, William Blake, ele é famoso, ele faz parte da tradicional literatura inglesa, e ele tem um livro que são uma coletânea de poemas, Canções da Inocência, onde são vários poemas que tratam a inocência, a imagem divina no homem. O melhor que a gente pode ver da humanidade. Os mesmos poemas são tratados em outra coleção como Canção da Experiência. E na Canção da Experiência a gente vê a crueldade humana, a realidade da incapacidade humana, o orgulho humano. Então a gente tem na inocência aquilo que o ser humano foi criado para ser, a divindade presente. Mas na Canção da Experiência, as canções que o poeta produz depois de perceber como as coisas são, elas retratam a incapacidade humana, não a capacidade. Elas expõem o orgulho humano, não a grandeza humana. E tem uma canção que é a Imagem Divina, muito apropriada, um poema que o título é Imagem Divina, e é muito apropriada para o texto e a imagem da árvore que a gente leu hoje. E ela diz o seguinte em determinada parte: é humano, e humano é o coração da piedade. A dó se mostra em humana face. O amor é humana divindade, e a paz, um humano disfarce. Cada homem de cada clima, que prece em desespero faz, reza a forma humana divina, amor, piedade, dó e paz. Então, bonito. Agora, a Canção da Experiência diz outra coisa sobre a face humana, sobre o coração humano, sobre o disfarce humano. Diz o seguinte: a crueldade tem coração humano, e o ciúme tem humana imagem. O terror, o divino aspecto humano, e o segredo, a humana roupagem. A roupagem humana em ferro é forjada. O aspecto humano é uma forja irada. A imagem humana é fornalha selada. O coração humano é sua boca esfomeada. O poeta parece ter entendido o que o rei entendeu. Não sei como o poeta entendeu. Nós sabemos como o rei chegou a essa conclusão. De qualquer forma, nós passamos de uma jornada entre o orgulho e a exaltação da capacidade humana
Acreditamos naquilo que fazemos. Acreditamos naquilo que somos. Acreditamos no nosso poder, na nossa condição. Mas alguma coisa precisa acontecer, mediada pela graça divina, para acreditarmos de verdade na nossa crueldade, na nossa incapacidade, na nossa opacidade de fazer algo bom, de produzir algo bom. E aí, entre a capacidade e a incapacidade, nós vivemos, governados por Deus, reconhecendo que nós não somos aquilo que o nosso coração insiste em dizer que somos. Isso é humildade, conforme é tratado nos textos bíblicos. E a esse coração Deus não resiste. Esse coração humilde é o coração que adora Deus na presença dele e se transforma aos poucos na imagem divina. E aí a gente assume o verdadeiro ser humano. O que um ser humano verdadeiramente é? O que um ser humano verdadeiro faz? Como ele age, como ele decide, como ele pensa, como ele sente, como ele vive. A partir dessa humildade, do orgulho ferido, combatido, humilhado, exposto, envergonhado, não importa o que for preciso, um orgulho superado e uma humildade posta, a gente vive entre nossa capacidade e nossa incapacidade diante de Deus para a glória dele. Não mais o reino que a gente produz, ou as nossas conquistas, ou o nosso poder, não mais é um anúncio de quem nós somos. É um anúncio, uma expressão daquilo que Deus faz por intermédio do homem. É uma expressão dessa glória divina. E nós vivemos assim. Então esse texto trata sobre a história de um rei que percebeu que o orgulho não faz sentido. Que o orgulho, na verdade, é uma forma equivocada de viver. Uma forma apóstata de colocar o nosso coração, de encarar a realidade. A maneira alternativa, a outra possibilidade, é a possibilidade da humildade, que reconhece quem nós realmente somos, que reconhece o que nós realmente temos capacidade de fazer, o nosso poder para o mal, a nossa insistência em orgulho, a nossa insistência em sermos controladores de tudo, mas abandona isso em nome de Deus e passa a dar glórias a Ele. Então, assim a gente despede desse rei. Só que esse rei, ele conseguiu adquirir a humildade. Que a graça divina nos ajude, independente do que for preciso, para combater o nosso orgulho. Se for preciso que uma humilhação severa, uma vergonha grande aconteça, que a gente aceite e abrace essa manifestação dessa graça, desse amor infinito, para que a gente possa terminar como esse rei, reconhecendo de coração sincero que a nossa incapacidade, ela tem a esperança e o auxílio do todo capaz e poderoso Deus, Rei sobre tudo, que nos controla e que nos guia para um desfecho maravilhoso. A partir nosso próximo encontro, Daniel volta como herói e mais um rei volta para atazanar a vida dele. Não mais Nabucodonosor. Nabucodonosor, pela graça divina, foi agraciado com a humildade. Então que a gente encontre esse presente misericórdia divina, a humildade no lugar do orgulho.